Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu só colocar aqui a música. Nós já vamos entrar com oração, palavra. Manhã de livramento, manhã de autoridades profética. O poder e a graça de Deus estarão conosco. Aquilo que é santo, que é extraordinário, que é poderoso. Bom dia, gente! Bom dia, Regina! Bom dia! Que o sangue de Cristo esteja conosco. Que a paz e a autoridade do reino estejam sobre nós. Bom dia, só um minutinho para eu colocar o som aqui, só um segundo. Povo de Deus, bom dia. Que a presença do Eterno esteja conosco, que tenhamos uma manhã de autoridade profética, que tenhamos uma manhã de poder e que sejamos erguidos dentro do propósito da graça. Amém, irmãos? Teremos mais uma manhã em que o poder de Deus estará conosco, que aquilo que é santo, é sagrado e é poderoso vai estar no meio de nós. Ruth, palavra profética. Eu já vou estar anotando o nome de vocês. Eu tenho uma palavra hoje para liberar na vida de vocês. Mas por que eu botei o povo? Nathalie também, por que eu botei o povo? Porque, irmão, se tu parar para analisar, tem momentos em que tem tentáculos espirituais em todas as áreas da nossa vida. É lindo, né? É quando nós olhamos e falamos, Deus, eu tenho dificuldade em todas as áreas da minha vida. Tá tudo convalescendo, tá tudo dando errado, tá tudo tendo impedimento. Então nós nos levantamos em nome de Jesus. Bom dia, gente. Para não aceitar a redenção em nenhuma área da nossa vida. Eu vou estar anotando o nome do povo, do pessoal que tá botando o povo, e daqui a pouco eu vou estar liberando palavra profética. Nenhuma área vai ser presa. Todas as áreas da tua vida serão protegidas pelo Eterno. Todo propósito aqui, todo presente tem um propósito, irmãos. Tem um ato profético. Por que, pastor, um ato profético? Jacó, ele estava na mão de Labão. E Jacó fala, olha, eu quero as vacas malhadas e pintadas. E ele pega uma vara. Ele descasca aquela vara. Bom dia, Maria. E ele põe na frente das malhadas. Ele põe na frente das malhadas. E o rebanho que nascia era malhado conforme a determinação dele. Então, irmãos, nós temos que estar atuando dentro de atos proféticos para que o Espírito Santo de Deus opere. Tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E eu creio que portas e promessas serão abertas aqui diante do povo de Deus. E nós nos levantaremos para viver o milagre. Nós nos levantaremos para viver o propósito. Nós nos levantaremos para viver a proposta. Nós nos levantaremos para viver aquilo que é o extraordinário. Nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Nada nem ninguém vai travar os sonhos de Deus de se cumprirem sobre tua casa, sobre tua filha, sobre tua família. Nenhuma palavra de maldição é maior do que a autoridade de Deus que vem sendo revelada para nós. Irmãos, se o som estiver alto, fale comigo, tá? Hoje eu fiz um estudo sobre o coração. Quem já me viu pregar aqui que o coração é enganoso? Quem você já me viu pregar algumas vezes que o coração ele é enganoso? E todos aqueles que andam baseados no coração, eles andam como perdedores. Pois hoje eu quero fazer um estudo. E esse estudo vai nos levar ao entendimento espiritual do que é ser teleguiado pelas coisas do coração. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bora curtir, bora compartilhar. A palavra de revelação profética hoje é o povo, tá? Mais tarde eu vou estar liberando visão e revelação. Porque, irmãos, as últimas revelações entregues aqui, pessoas foram curadas, libertas, transformadas, validadas, e o Espírito Santo de Deus tem operado de maneira grandiosa aqui neste ministério. E eu creio que coisas maiores e melhores o Espírito Santo de Deus vai operar no meio de nós. Amém? Vamos orar para que Deus tome a direção deste trabalho.
para que Deus tome a direção deste ministério. Vamos orar para que o sangue de Cristo nos lave e toda a autoridade do reino esteja sobre nós, para que sejamos lavados, erguidos e protegidos pelo poder de Deus. Mas eu tenho algo poderoso a ministrar nessa manhã e eu peço a você que participe conosco, porque isto vai levantar você a camadas muito maiores do que aquilo que você viveu até hoje. Você vai ter um entendimento espiritual de que aquilo que o teu Deus quer fazer na tua vida, ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida quando tu entender sobre o estudo do coração que nós vamos estar falando. Mas pastor, é o quê? O coração físico? Problemas cardíacos? Não. É o maior problema da geração, que é o sentimento. O maior problema da geração é nós nos deixarmos levar por emoções, sermos constrangidos por fatores, nos deixarmos levar pela temperatura do mundo. O mundo está liberando isso aqui, eu vou viver isso. O mundo está atuando daquele jeito ali, eu também vou agir desse jeito. Pastor, eu me deixo levar por emoção. Eu só faço coisas baseado no meu próprio entendimento. Então aí nós temos a compreensão, irmãos, que você precisa vencer o ato do coração, e nós estaremos ministrando aqui essa manhã sobre o coração, e você vai entender que o poder de Deus está aqui. Deus, nós levantamos esta manhã um tempo profético em que vidas aqui serão alcançadas. Nós levantamos um tempo profético em que o reino de Deus está sendo visitado através das almas que chegaram aqui cativas, mas que estão aqui para tomarem posse de um tempo novo. Senhor, Tu és um Deus de poder, de graça e de autoridade. E nós nos colocamos esta manhã diante do Espírito Santo de Deus. Nós nos pontuamos esta manhã em um poder, Senhor, que vai mudar o pensamento, o entendimento e a atitude daqueles que estão aqui. Senhor dos exércitos, visita cada entendimento intelectual aqui hoje. Quebra cada raiz que tem impedido teus filhos de viver o avanço. Meu Pai, repreende a distração espiritual. Tem pessoas aqui que se distraem, tem pessoas aqui que não conseguem ouvir, tem pessoas aqui que não conseguem praticar. Mas o Senhor é um Deus de poder e graça. O Senhor é um Deus grandioso, poderoso na batalha. E o Senhor trouxe teus filhos para eles viverem um tempo novo, Senhor. Um tempo em que a tua graça, que o teu poder e a tua infinita misericórdia estarão sobre nós. Pai, visita esta manhã os cenários daqueles que estão precisando serem ajudados. Levanta aqueles que estão corrompidos. Muda o entendimento daqueles que ainda se deixam levar por sentimento, meu Pai. Prepara um tempo novo para cada um de nós. Que sejamos amadurecidos. Que sejamos amadurecidos pela Tua palavra. Que sejamos levantados, meu Pai, pela estratégia do reino. Que sejamos alicerçados pela proposta do Espírito Santo. Pai, quebra os cativeiros espirituais. Quebra cadeias emocionais. Rompe a proposta do diabo sobre o nosso entendimento intelectual. Opera, Espírito Santo, em camadas profundas. Muda o cenário, Senhor, daquilo que o diabo tem impedido o nosso desenvolvimento espiritual. Satanás está desesperado, porque pessoas estão mudando de visão, estão mudando o entendimento pessoal, estão mudando o entendimento espiritual. Senhor, visita cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Quebra as raízes da vida que levaram, Senhor. Os costumes, Senhor, daquilo que viveram, Senhor. Quebra os direcionamentos proféticos e espirituais malignos. Levanta teus filhos aqui com mãos poderosas, Senhor. Levanta teus filhos aqui com mãos extraordinárias, Senhor. Cultiva nos teus filhos o dom de obedecer, o dom de caminhar contigo, o dom de andar contigo mesmo nas dificuldades, Senhor. Visita teus filhos com mão poderosa. Quebra, Senhor, o olhar negativo, a força do inferno, o poder das trevas sobre cada filho teu, meu Pai. Traz respostas, Senhor. Visita teus filhos com autoridade, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o poder e a graça estejam sobre nós. Irmãos,
deixa eu falar uma coisa para vocês. A vitória, ela começa pela percepção espiritual. Quando eu não tenho percepção espiritual, eu sou um perdido, eu sou um abatido, eu sou um constrangido, eu sou um invejoso, eu tenho baixa estima, eu tenho dificuldade de ver as pessoas tendo sucesso, porque eu me ponho no lugar de que, só eu não tenho isso. Mas não, quando nós andamos com Deus, nós temos a bagagem do Espírito. Não importa o que está acontecendo, a minha relação vem com Deus, a minha relação vem com o céu, a minha relação vem com aquilo que o meu Deus pode me proporcionar. Não é sobre aquilo que eu quero viver, mas sobre aquilo que o meu Deus tem o poder de derramar sobre mim. Esta madrugada, Deus me deu uma revelação. E Deus me disse assim: olha, Daniele, tem muita gente que é ministrado pela carne, que acha que está liberto, mas ainda tem a ministração dos costumes carnais. Aí Deus falava para mim assim: todo mundo que tinha o hábito de se dar bem no mundo, de roubar o que é dos outros, de ser melhor do que é dos outros, hoje ele é um invejoso dentro dos templos. Hoje ele está ali como um religioso, carregando Bíblia, mas ele tem inveja dos outros. Ele tem inveja do crescimento, ele tem inveja do testemunho, ele tem inveja do ministério dos outros, ele tem inveja das conquistas. E eu falei: Deus, que direcionamento terrível. E realmente, quando nós olhamos em torno, nós vemos pessoas que elas saíram do mundo, mas o mundo ainda atua nelas, porque elas são frequentadoras de templos, elas são frequentadoras de processos espirituais, mas elas carregam a inveja. Sabe por quê? Porque o diabo deixa de ministrar sobre o roubo, sobre aquilo que roubava no mundo, que era jogos, se dar bem, querer ser melhor do que os outros, porque isso também é uma maneira de roubo. Você já parou para analisar quando nós queremos ser melhor do que os outros, em todo o tempo, que isso é uma maneira de roubar? Quando você invalida a proposta dos outros porque você é melhor, quando você não escuta o que a pessoa tem a dizer porque você é melhor, quando você não comemora, quando teus irmãos têm testemunho porque você tem que ser melhor, você de uma maneira ou de outra está roubando também. Você de uma maneira ou de outra carrega o princípio da inveja. E isso não está baseado em Deus, está baseado no inferno. Irmãos, a palavra que eu trago hoje é muito forte. Amém? Prepare o seu coração, porque talvez você vai ouvir coisas aqui que vão mudar o teu entendimento intelectual e vão fazer você entender algo sobre a tua vida. Nós olhamos para os lados e falamos assim: mas fulano tem esse dom, também quero viver isso. Isso é de Deus? Não, isso não é de Deus. Isso é ministração da tua carne e inveja, porque Deus chamou cada um para viver de uma maneira. Mas fulano comprou um carro, também tem que ter. Isso é inveja. Repreende isso na tua vida, porque Deus não prospera invejoso. Muito pelo contrário, o invejoso ele tem a carne apodrecida, os ossos são apodrecidos. Isso é bíblico. Então, irmãos, antes de eu falar do coração, eu quero ministrar o entendimento espiritual aqui sobre a igreja. Porque se a tua mente for cauterizada por inveja, você não vê prosperidade. É por isso que muitos estão convalescendo, não veem a vida avançar, porque estão vivendo a proposta dos outros e questionando a Deus. Mas no mundo eu roubava, no mundo eu praticava jogo, no mundo eu me dava bem. Você ainda continua querendo se dar bem, porque você quer viver o que os outros querem viver. Você quer se apossar do testemunho dos outros, você quer tomar posse daquilo que os outros estão conquistando. Então isso não procede de Deus, isso procede do inferno. E Deus está falando poderosamente aqui que isso é uma das vertentes do coração. Temos sido baseados através do estudo do coração. É o coração quem tem ministrado sobre nós. O coração bota inveja, ressentimento, mágoa, dúvida, dores, medo, dificuldade. É o coração quem paralisa o desenvolvimento pessoal de cada um de nós. E nós olhamos para nós e falamos assim: Deus, por que a minha vida não desenvolve? Dá uma olhadinha para a tua carne e vê se a tua carne não tem hábitos, talvez um pouco mais moderado, mas hábitos muito parecidos do que quando você estava no mundo. Hábitos muito pertencentes àquilo que você vivia no mundo. A diferença é que quando você estava no mundo, você era escancarado.
Agora você carrega uma Bíblia? Agora você carrega o nome de cristão? Agora você leva um codinome de evangélico? Mas se você parar e analisar, você tem costumes muito parecidos com aquilo que você vivia no mundo. E o Espírito Santo de Deus, quer ver outro costume? O teu problema é maior, bom dia. O teu problema é maior do que o dos outros. Irmãos, quando me passo, às vezes eu não atendo, o pessoal olha o meu direct. Às vezes eu olho, o pessoal olha, enfim, eles têm acesso também ao meu direct. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não dá um bom dia, diz assim, ora pelo meu cabelo, ora pelo meu casamento, ora por isso, ora por aquilo. A gente fica assustado ainda. Aí meu marido fala assim, eu não sei por que você fica assustado ainda com esse tipo de coisa. Falei, eu fico boba como as pessoas são mal educadas. Eu ainda me constranjo com a falta de educação das pessoas pensarem só no seu umbigo. Ainda me constranjo com isso. Apesar de tanto tempo na caminhada. Porque eu fico horrorizada como as pessoas, elas só pensam nelas. Só no que é bom para elas, só a dor delas. Isso é uma maneira, irmãos, da pessoa continuar sendo ministrada pela carne. O inferno ainda bota ela na disposição. Bom dia, filha. O inferno ainda coloca ela como uma pessoa que precisa ter visibilidade sobre os outros. Cuidado, cuidado, muito cuidado, você que gosta de louros. Eu gosto de louros. Eu quero que todo mundo circule ao meu redor. Cuidado com isso, porque você tem sementes do mundo e o diabo uma hora te pega de novo. Uma hora o diabo te derruba de novo. Cuidado você que quer disputar com seus irmãos, porque isso não procede de Deus. Cuidado! Ué, pastora, mas eu não posso ter posição? Deve ter posição. Mas dentro de cada posição, nós temos que ser maduros. Porque se nós não tivermos a maturidade de Deus, Satanás vem e rouba de nós aquilo que nós conquistamos na presença. Por causa do quê? Das sementes que nós carregamos. Porque queremos ter a exposição acima dos outros. Então, irmãos, muito cuidado. Porque o coração, ele é corrupto e ele é enganoso. Ele faz com que tenhamos sentimentos esses que uma hora vão nos derrubar. Lembra de Eva? Foi ministrada pela serpente, que ministrou o coração, que levou a palavra para ela que ela tinha que se contaminar. E ela se contaminou, porque aquela semente foi sendo germinada. Se você tem uma semente, uma hora o diabo germina ela e você cai. Pastora, como assim? É claro, irmãos. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que ter o entendimento espiritual. Se achamos que somos santos demais, se achamos que estamos de pé demais, uma hora o diabo vem e dá uma rasteira sobre nós por causa de sentimento. Porque nós queremos viver isso, viver aquilo outro, e ali o diabo nos derruba. Amém, irmãos? Então, muito cuidado, porque nós vamos ministrar hoje sobre o coração. Eu peço que você esteja com a Bíblia nas mãos, porque nós faremos um estudo. Amém? E você vai ver o poder, a graça e a autoridade de Deus ministrar sobre você. E nós teremos o entendimento espiritual. Amém? Da onde Deus quer que nós tenhamos. Eu quero que você repita o seguinte, dentro do seu coração, porque tudo que é falado, nós estamos adquirindo hábitos dentro dos princípios bíblicos. E é esse princípio bíblico que eu quero que vocês carreguem. Amém? Na posição que Deus quer me colocar, eu quero ser maduro. Eu quero que você declare no mundo espiritual que a posição que Deus colocar você vai ter maturidade suficiente para lidar com aquilo. Você não vai se envaidecer. O meu marido fala uma coisa para mim e eu penso. Ele falou, se o dom que você tem de revelar fosse entregue a alguns que eu entendo, alguns que eu conheço, meu Deus, já estariam andando, pulando, gritando, humilhando os outros, porque aí eu falo, nem todo mundo está preparado para ter dons, nem todo mundo está preparado para ter carro, nem todo mundo está preparado para ter posição. Sabe por quê? Porque talvez uma posição faz aquela pessoa se perder, porque ela não sabe lidar com aquilo que vem de Deus. Então eu quero que você entenda que a primeira posição que você precisa carregar é da maturidade. Deus, aonde tu me colocar? É na riqueza? Em cargos evangélicos? Aonde Deus me pôr? O princípio que eu quero carregar é o amadurecimento. Eu quero ser maduro o suficiente para não me posicionar na frente de Deus. Para eu não ser a estrela, mas Deus ser a estrela. Tem uma pessoa que eu conheço, irmãos,
que ela diz assim: olha, eu estou muito preocupada, porque meu nome está sendo muito conhecido. Eu olho assim pro meu esposo olha para mim, aquilo me dá náusea. Como que pode uma pessoa, ainda com tanta hermenêutica, tanta teologia, Deus, ainda ter esse tipo de vaidade, esse tipo de bobeira? Eu fico olhando, eu falo: Deus, tem misericórdia, pelo amor de Deus, me noja. Tem hora que me dá nojo, vontade de vomitar. Aquilo me dá um mal-estar tão grande. Porque, irmãos, em tudo que nós vamos fazer, o dono de tudo é Jesus. Se Jesus confiou a você um cargo, se Jesus confiou a você uma posição, se Jesus confiou a você uma amizade, se Jesus confiou a você uma renda, se Jesus confiou a você uma posição aqui nessa obra, se Jesus confiou a você o dom de ganhar almas, irmãos, tenha maturidade. Porque é nisso que o diabo está querendo pegar você. É nesse formato que Satanás está querendo atingir você. É dessa maneira que o diabo está querendo desgovernar a tua vida espiritual. Cuidado com esse tipo de coisa. Porque o diabo olha e diz assim: tá vendo? Você merece isso, você merece aquilo. Irmãos, é Deus que sabe o que nós merecemos. É Deus que sabe exatamente daquilo que nós precisamos. É Deus que sabe exatamente daquilo que nós, para onde nós vamos, o que nós vamos viver e qual é o pertencimento da glória e da graça sobre nós. Pare de querer olhar para a vida dos outros e querer viver louros. Sabe por quê, irmãos? Talvez aquela pessoa pagou um preço para estar ali naquela posição. Talvez aquela pessoa, ela está naquela posição porque ela pagou um preço. Talvez Deus dê uma bênção na vida daquela pessoa porque tu não sabe quanto tempo ela está pagando preço. O que ela já perdeu para ter aquilo? O que foi tirado dela para Deus estar honrando a vida dela? Então nós temos que agradecer pelas bênçãos na vida dos irmãos. Nós temos que olhar para a vida dos irmãos e falar: Deus, obrigado, porque tu é fiel. Porque essa obra aqui tem sido uma amiga para os outros. E eu sei que eu estou no caminho certo. No tempo de Deus, Deus vai me honrar. No tempo de Deus, Deus vai me abençoar. No tempo de Deus, Ele vai me levantar. No tempo de Deus, Ele vai movimentar as águas que precisam movimentar. Como nós comemoramos, como saiu o documento da Lucrécia, que ela ganhou uma casa. A casa tem processo lá no estado dela lá, que demora para ser construída, mas deram já o documentozinho para ela. Como nós comemoramos, meu Deus, obrigada. Obrigado que essa menina merece. Ela merece, irmãos. Sabe, como nós ficamos felizes com o crescimento dela. Como que eu vou ficar triste porque ela conseguiu uma casa demônio, irmãos? Nós temos que olhar e falar graças a Deus, porque uma membra do nosso corpo está em processo evolutivo. E nós vamos andar no meio daqueles que evoluem. Nós vamos andar no meio daqueles que crescem. Nós vamos andar no meio daqueles que Deus está levantando, sim. Nós vamos viver a ambiência das promessas de Deus sendo cumpridas. Das promessas de Deus acontecendo, do milagre de Deus sendo respondido, do sobrenatural de Deus. Nós não vamos andar no meio de invejosos, nós vamos andar no meio daqueles que se levantam, nós vamos andar no meio daqueles que têm boca e contam testemunho acerca do poder de Deus, da autoridade de Deus, da graça de Deus, da ministração do Espírito Santo de Deus, que levanta os abatidos e contritos de espírito. Mas nós não seremos a igreja, irmãos, que vê um irmão com relógio bonito e tá. Vê um irmão com sapato bonito e diz. Vê um irmão que comprou um carro novo e em vez de estar comemorando, tá todo mundo abatido. Vê um irmão que comprou uma casa, ao invés da igreja, está agradecendo por aquela bênção. Tá todo mundo, Deus, o Senhor não fez na minha vida, por isso que você não tem. Porque você não é maduro o suficiente para ver os outros evoluírem. Te confronta, te incomoda. A irmã botou o semblante até muda, é verdade. E aí Deus retém as bênçãos, retém as promessas por cada falta de maturidade. Sabe, irmãos? Então celebre. Isso é uma das vertentes do coração. Eu podia fazer um estudo aqui de 1 ano. De tanta coisa que o coração te contamina. De tantas propostas que o coração traz até o nosso intelecto. E se nós não tivermos a visão da graça, se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito, nós caímos.
Ficamos parados, ó. O osso apodrecendo, porque o invejoso tem o osso apodrecido. Olhando para a bênção da vida dos outros. Bom dia, Neuza. E nós olhando para nós e dizendo, pastor, é só eu, não tenho. Mas vamos dar uma olhada para você. Será que você é um seguidor de princípio? Será que você tem a vida equilibrada? Será que você tem andado com o Espírito Santo? Será que você tem sido fiel a Deus? Será que a tua caminhada tem sido uma caminhada de fidelidade com Deus? Ou você quer viver o testemunho dos outros, mas você não tem plantio nenhum? Se você não tem plantio nenhum, como é que você quer fazer colheita? Então é impossível nós fazermos qualquer tipo de colheita se nós não tivermos um relacionamento com a glória, com a graça, com o poder e com a autoridade de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar na tua vida hoje. De uma maneira de um estudo muito forte, que vai trazer um processo evolutivo muito grande para nós. E nós vamos olhar e vamos ver, amém? Aquilo que o Espírito tem para liberar sobre nós. Irmãos, o que eu mais vejo são crentes derrubando crentes por causa de inveja. Dá uma olhadinha na rede social. O pastor é usado por cura. Tá todo mundo metendo pau. Quando tu vai olhar lá, adoradora fulana de tal. É ministrador não sei do que. Fulano pastor na graça não sei do que do roupão. Tu vai dando uma olhada, tu vê que os próprios crentes, que para mim não são crentes, são cultivadores de Baal. Amém? São filhos de Jezabel. Por quê, pastora? A Jezabel não tem nada a ver com brinco, batom, roupa vermelha. Vocês estão enganados. Isso aí é uma doutrina que o diabo criou para distrair a veracidade dos fatos de Deus. Mas Jezabel era invejosa. Ela invejava o profeta Elias. Ela ia para o campo e levantava ali profetas para poder abafar Elias. Ela tentava se comparar com o ministério de Elias. Deus! Ela começava a querer se comparar com Elias. Como que alguém pode se comparar com o ungido de Deus? Você já vê que aquela pessoa é uma perdedora. Você já vê que aquela pessoa carrega características de perda. Porque se o cara é levantado como profeta Elias, é o cara. Como que eu posso querer me comparar com Elias? É impossível, cada um tem um chamado e um mandado na terra. Eu não posso querer me comparar com aquela pessoa. A Jezabel, ela se botava nesse lugar. O poder que estava na mão dela era o poder autodestrutivo que o diabo usava para paralisar o profeta. Meu Deus! E você pode reparar que o espírito de Jezabel está nas redes sociais. Começou alguém a pregar a palavra, começou alguém a ser usado com cura, libertação, as Jezabéis se levantam. As legiões de Jezabel se levantam para quê? Para parar aqueles que estão pregando a palavra. Irmãos, olha, eu não tenho nada contra ninguém. Pouco falo das pessoas aqui. Mas quem já ouviu falar de Rodrigo Silva? Rodrigo Silva aí, o adventista. Quem já ouviu falar de Rodrigo Silva? Irmãos, particularmente eu não tenho nada para falar desse moço. Ele é um pregador da palavra, conhecedor da palavra. Olha, um dia desse meu esposo veio me dizer que eles estavam fritando esse rapaz. É que ele não dá muita confiança não, sabe? Tá fritando de uma maneira que eu fico boba. Como que pode, irmãos? Ao invés das pessoas aprenderem com conhecimento, elas querem se igualar. Elas querem disputar. Irmãos, isso é demônio. Isso é demônio. Isso é ação diabólica. Isso é ação demoníaca. Isso é ação do inferno. Deus se pôs numa posição. Olha, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu fazia um estudo no ambiente e tinha um pastor, né, irmãos, que ele ia lá naquele mesmo dia. E toda a revelação que eu entregava, agora tu vai rir, ele ia lá e entregava igual. Eu falei um dia assim pro meu marido: quer saber, eu vou acabar com a raça dele agora. Deixa comigo que eu vou acabar com a raça dele. Irmão, parei de entregar a revelação, só entregava quando acabava o culto. Cadê a revelação do neguinho? Não tinha mais a revelação. Eu entregava a revelação, quando eu acabava de entregar a revelação, ele um por um que eu entreguei a revelação, entregava a mesma coisa. Era uma coisa tão ridícula, tão ridícula. Falei: peraí que eu vou acabar com a gracinha. Neguinho vai ficar doido comigo agora. Aí, irmão, acabava o culto, ele não tinha nada pra falar. Nada.
Aí eu quietinho. Acabava o culto, eu falava, agora eu vou entregar visão e revelação. Aí ele, demônio puro. Falei, eu não vou pregar mais aqui porque eu não vou dividir altar com uma pessoa dessa. Não há necessidade disso. Altar é coisa de santificação, não é coisa de invejoso. De gente que quer usufruir do bem dos outros, do patrimônio que foi entregue a um pastor. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Essa pessoa não tem nada de Deus. Tem que ver um profeta revelando para ele entregar a mesma revelação. Por quê? Porque não tem um estudo bíblico, porque não tem um relacionamento com Deus, porque não tem uma busca de intimidade com Deus, mas quer carregar o que os outros carregam. Isso é o quê? Diabólico, demoníaco. Acabei com a graça, irmãos. Acabava o culto, dá o microfone aqui, agora eu vou entregar a visão. Tirava o sapato entregando 10, 20, 30, 40 revelação. Acabou. Acabou a graça. Em 2 minutos acabou a fofoca. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque tem gente que ela se baseia naquilo que tu carrega. Tu paga preço, tu jejua, tu ora, tu lê. Tu tem ministração de santidade e a pessoa quer embarcar naquilo que você carrega. Ah, sai daí, espírito de Jezabel. Isso é o que, irmão? Jezabel. Vê um rapaz pregando, a pessoa vai lá e quer diminuir. Vê um pregador ministrando a palavra, nós queremos diminuir. Eu vi falar aí de um rapaz aí de Gideões, que o rapaz falou, eu nunca cobrei nada para pregar em lugar nenhum, sou abençoado por Deus, amém, pela vida dele. Mas vi Helena Raquel, amém, pregando que estão roubando o livro, mas cobra um dinheirão para pregar nas igrejas. Então, para mim, não é veracidade de verdade, irmãos. Já mudei a minha visão em relação a essa moça, que eu tinha até um respeito em relação a ela. Já não tenho mais, porque quis pregar igual rapaz, dizendo que estão roubando o livro, que não sei o que, mas ela não deixa de cobrar 30, 40, 50 mil para pregar nas igrejas. Então, se você prega essa bandeira, não cobre. Amém? Faz igual aí, a Ruth contou o testemunho do pai dela. Bota a mão no gás e ore para Deus botar o gás lá no lugar. Como eu já cansei de orar pelo carro, para Deus poder me fazer chegar nos lugares, porque eu não tinha gasolina para pregar, fazer campanha e pregar. Sejamos sinceros e honestos com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Se você levanta essa bandeira, então você não pode receber R$1. É assim que eu penso. Agora, se você tem uma agenda que cobra de 20, 30, 40, 50 mil, você não pode entrar nos Gideões e pregar que roubaram o livro. Agora, o rapaz pode falar, porque ele faz a obra. Ele pode se posicionar nessa maneira, o estilo de vida dele. Cada um com o seu estilo. Agora, eu não posso pregar sobre algo, bloquear esse infeliz aí, que saiu infeliz. Perdendo nosso tempo aqui. Então nós temos que olhar para a nossa história e vivermos baseado de acordo com aquilo que nós escolhemos viver. Amém, irmãos? Aí pregou sobre o livro, que tem gente... Pregadores igual a mim ganham agendas altas, ela disse. Então para de ganhar agenda. Se você quer levantar essa bandeira a partir de hoje, você pega o valor da agenda e dá para a igreja. Você fala assim, olha, eu cansei de fazer isso. Eu ia pregar num lugar e falou assim, ó, preciso tanto de oferta e tanto do combustível. Quando eu chegava lá, Deus falava no meu coração, deixa tudo aí, eu deixava. Quantas vezes eu faço isso? Terça-feira eu vou lá na igreja, não tem gasolina, não tem nada. Eu vou lá por amor à obra. Por quê? Agora eu tenho trabalho, irmãos, eu trabalho pra caramba. Eu escrevo livro, eu faço psicanálise. Eu atendo os dizimistas o tempo todo. Então o meu trabalho é muito forte, eu trabalho o tempo todo. Então nós temos que entender para onde nós queremos ir. Temos que entender que aonde tem um pastor, um profeta, um líder, ali quando ele tem vida com Deus, tem sangue, tem choro, tem dificuldade, tem batalha emocional, tem batalha espiritual, tem ausência de família. Bom dia, gente. Bora curtir, bora compartilhar. Amém, irmãos? Então eu tenho visto crentes derrubando crentes por causa de inveja. Cuidado o que você tem deixado o diabo ministrar no seu coração. Amém, irmãos? Bora lá. 1 Samuel 16, 7. Samuel 16, 7.
disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Pausa. Deus aqui diz assim: olha, eu encontrei alguém segundo o meu coração. Aí Deus faz examina a terra e olha para você com o coração contaminado, invejoso, querendo as coisas dos outros. Tu acha que tu vai receber aquilo que Deus tem para você? Qual é a tua opinião? Você acha que você vai viver aquilo que Deus tem para você? Se você é um invejoso, se você quer viver as coisas dos outros, aí Deus examina aqui na terra, olha para você e vê você carregado de inveja. Tu acha realmente que Deus vai olhar para você? Deus vai derrubar a bênção sobre a tua cabeça? Porque Deus diz assim, ó: encontrei alguém segundo o meu coração. É Davi. Aí Samuel olha e acha que é um dos irmãos de Davi. Deus fala assim: não, senhor, você vê de um jeito, eu vejo o coração, eu sou do coração da pessoa. Eu posso te dizer que Deus faz um estudo de você. Quando Deus quer confiar a você algo, alguma promessa, alguma bênção, Deus quer entregar nas tuas mãos algo, Ele vai entregar primeiro, Ele vai espiar o teu coração e vai ver se você tem capacidade para ter aquilo. Tá fazendo sentido para você? Aí você olha e diz assim: Deus me abençoou com isso aqui. Eu fui abençoado. A prova está aqui, que Davi recebeu o trono, recebeu a unção de rei dentre todos os seus irmãos, porque o seu coração era puro. Enquanto os seus irmãos tinham inveja dele e tentavam abafar ele, Deus olhou e disse para Samuel: Samuel, você vê como humano. Eu não, meu filho, eu olho o coração. Eu quero, é Davi. Davi tem um coração segundo a minha vontade. Davi vai replicar justamente aquilo que eu quero que seja levado. Davi vai obedecer os meus princípios. Davi vai caminhar de acordo com o meu querer e com a minha vontade. Tem ali uma posição de alguém que tem as chaves do coração. Ele não é ministrado pela ausência do Espírito, mas ele é levantado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa viver a essência, para que ele possa viver a promessa e para que ele possa viver o sobrenatural do reino de Deus. Nós queremos, irmãos, viver isso, viver aquilo outro. Mas Deus, Ele olha o teu coração e vê se você tem capacidade para carregar uma herança. Deus, Ele olha o teu coração e vê se você tem posição e amadurecimento para ter ser entregue uma bênção nas tuas mãos. Quantas vezes o anjo vem aqui e traz a leitura para Deus, ó, imaturo, impróprio, invejoso, sem capacidade de gerir uma promessa. Meu Deus! E aí você diz: eu não sei porquê, pastor, eu não recebo aquilo que eu preciso. Porque o coração mantém o diabo ativo dentro de você. Quer saber qual o ponto de contato entre o diabo e você? O sentimento. Mas pastor, o sentimento não é criado por Deus? Sim, a criação toda é criada por Deus. Mas assim mesmo nós nos contaminamos com as coisas do inferno. Assim mesmo nós nos acostumamos a sermos alimentados pelas coisas que não procedem de Deus. Quantos de nós temos vivido isso? Temos visto isso acontecer? Bom dia, gente. Então, irmãos, mantenha o seu coração limpo. Pare de ter maus olhos em relação aos outros. Pare de carregar inveja porque os outros conquistam. Pelo contrário, quer que a tua vida sentimental seja levantada. Amém? O propósito da vida sentimental é o coração. E o povo hoje é o propósito da profecia, tá? Da palavra profética que eu vou estar entregando daqui a pouquinho, tá bom? É o povo hoje. Romanos 6,17. Ciana Prosperidade. Romanos 6,17. Romanos 6,17. Meu Deus.
Romanos 6,17. Vou dar um minutinho para vocês acharem que essa palavra aqui tem que ser ministrada, irmãos, com muita veracidade. Porque aqui tem um espírito que trabalha e as pessoas estão sendo enganadas de maneira muito grande. Romanos 6,17. Não deixem de curtir. Bora compartilhar. Dedo na telinha. Amém? A palavra profética hoje é o povo. O coração, irmãos, é a vida sentimental. E a rosinha é a propósito de desbloqueio. Amém? Mas a graça a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer o coração, a forma de doutrina que foram entregues. Então, irmãos, toda corrupção, nós obedecemos ao coração. Então, isso representa o que, pastora? Que o coração, Camila, que o coração, ele pode ser uma doutrina autodestrutiva quando somos ministrados por ele. Tá entendendo o mistério? Nós obedecemos a doutrina do coração. Qual é a doutrina do coração que eu estou obedecendo, pastora? O sentimentalismo, a mentira, a inveja dos outros, o medo, a mentira de dizer que eu estou liberto e não estou liberto. Eu continuo carregando as heranças do Egito. Então a palavra para você é: parem de serem ministrados pela doutrina do coração. Você pode reparar que o primeiro ponto do diabo sobre a nossa vida vem aqui. Nós falamos: eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu tenho síndrome, eu tenho desejos de morte, eu tenho uma dor na alma tão profunda que não me deixa nem levantar da cama do sofá. Eu vivo ali ministrado pela dor emocional que eu carrego. Eu vivo sendo ministrado, pastora, por uma dificuldade emocional. Ora por mim porque eu tenho dor na alma. Ora por mim porque eu me sinto preso. Por quê? Porque em algum momento eu fui doutrinado pela doutrina do coração. E a doutrina do coração é o quê? Corrupção. Corrupção. O diabo gera corrupção dentro de mim, me impedindo de ter a visão profética. Então, o que a Bíblia diz aqui em Romanos? Ou você é ministrado por Deus, ou você vive a doutrina do coração. Qual é a doutrina que você quer viver? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina que foram entregues. Então nós temos que ter a visão, irmãos, de que o coração, ele é estupidamente enganoso. E que se nós nos levarmos pelo coração, pode ter certeza que o coração vai tirar você do plano de crescimento e desenvolvimento pessoal que o reino de Deus tem para você. Salmos 51:10. Salmos 51:10. Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, quando você vê uma pessoa contrita de espírito, ora por mim, eu sou crente, pastora, eu tenho cargo na igreja, eu sou doutorado, eu sou não sei o que, mas não sei o que, aquela bobeirada toda que tu conhece. Mas a pessoa vive, porque o coração não é puro. Porque o que Davi vai dizer? Crie em mim um coração puro, para que eu tenha um espírito inabalável. Então o espírito inabalável, ele vem através daquele que mantém o seu coração puro. Quer ter um espírito inabalável, a chave é carregar a pureza dentro das suas emoções. Oh, aleluia! Senão você não sai do lugar, fica ali perecido
abatido querendo ouvir palavra de Deus quando o coração está contaminado. Então é impossível uma pessoa que tem um coração contaminado ter um espírito bom. Ela vai sempre estar abatida, ela vai sempre estar debilitada, ela vai sempre estar cansada. Sempre tem uma história triste para ser contada, porque o espírito dela é adoecido, porque ela não venceu ainda a proposta do diabo sobre as emoções. E quando ela não vence a proposta do diabo sobre as emoções, ela é ministrada por circunstâncias. Ela não tem um espírito forte diante de Deus. Tudo abala ela, tudo abate ela. Por quê? Ela já tem um espírito abatido, porque o coração dela ainda está contaminado por coisas do mundo. Amém, irmãos? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai entrar no meio do seu povo para operar grandes coisas. Estão por acontecer no meio de nós. E eu creio que coisas extraordinárias vão se levantar, amém? Quem não nos seguiu ainda, que nos siga, por favor. E você que pode, compartilha esta live aí pelo menos com 10 pessoas. Estamos faltando 20% para nós sairmos da Liga A e irmos para a Liga B4 e voltarmos para a Liga B3, tá, irmãos? Quem puder ajudar com as rosas, com os propósitos, para nós voltarmos a subir as escadas da visibilidade do reino de Deus. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então significa que tem pessoas que têm um coração perverso, coração de pedra? Mas é claro que sim, irmãos. Tem muita gente que ela vai sempre ter a história triste para contar, mas ela não está disponível a receber um coração de carne e ser ministrado pela presença de Deus. Ela sempre vai ter uma historinha triste a ser contada. Amém? Ela sempre vai ter uma historinha triste. Porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo, porque a minha vida é difícil, porque nada na minha vida acontece. Mas quando nós olhamos para dentro dela, ela está cheia de sentimentos. Sentimentos de falta de perdão, de mágoa, de olho grande, de inveja, Camila, de inveja, de retaliação no mundo espiritual. A pessoa, ao invés de olhar, ela deixa o diabo mastigar ela nas coisas do mundo. Amém? E ali aquela pessoa não vive a evolução da graça. Ela está sempre dando passos para trás, não consegue dar passos para frente, não consegue desenvolver. Por quê? Porque o coração mantém o espírito dela abatido, o espírito contaminado. Então vamos ligar ferramentas de princípios aqui para eu ter uma vitalidade, ser uma pessoa equilibrada e ter um espírito forte. Qual é o mecanismo? Ter um coração limpo. Ter um coração limpo. Aí eu terei um espírito forte. Um espírito forte é relacionamento com o Espírito Santo. Então ele me conduz às propostas de Deus. Não é o Espírito Santo que lê o meu coração e leva as informações ao trono através de gemidos inexprimíveis acerca daquilo que eu preciso. Vamos fazer uma conexão aqui espiritual? Não é assim? Então, se eu tenho um coração puro, eu tenho a presença do Espírito atuando em mim. E ali o Espírito Santo dirige o meu espírito
e eu tenho uma vida fortalecida. Eu tenho uma vida de pé. Eu tenho uma vida erguida. Porque, irmãos, quantos de vocês que eu conheço aqui chegaram em um estado de desespero absoluto? Vocês escreviam aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje são outras pessoas. Hoje são pessoas que estão se posicionando, estão aprendendo, estão se direcionando, estão vivendo evolução. Por quê? Porque decidiram receber dentro do seu coração um coração de carne. Receberam dentro do seu coração o poder da autoridade de Deus sobre o seu espírito. E é diante disso que eu estou entregando a vocês. Para eu ter um espírito forte, eu preciso ter um coração limpo, livre de inveja, de baixa estima, de olho grande, de sentimentalismo. Todo mundo que eu conheço que é sentimental, ela vive abatida. Porque a conexão, o espírito dela é abatido. Ela está sempre enferma, ela está sempre debilitada, ela está sempre perdendo. Por quê? Porque tem uma contaminação no coração. E ali os demônios, eles têm propriedades para usar aquele corpo como eles bem entendem. Então aquele corpo é patrimônio de Satanás. Por quê? O ponto que aquele demônio precisava era através do coração, era a herança. Ali aqueles demônios acessam e começam a gerar autodestruição dentro daquele espírito, abatendo assim o corpo. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pausa. Ah, pastora, conheci um homem hoje. Já entreguei meu coração, já vou morar com ele. Preciso falar alguma coisa? Guarde bem seu coração. Ah, pastora, hoje eu estou envolvido. Guarde bem seu coração. Quem guarda bem o seu coração tem entendimento intelectual das coisas de Deus. Não vive sendo ministrado por coisas carnais, mas ela é ministrada por coisa do Espírito. Então a palavra diz, guarde bem o seu coração. Então o coração, irmãos, ele pode ser comparado como um tesouro. Se eu não guardo o meu coração, eu vou me corromper. Aí a pessoa diz assim, pastora, conheci uma pessoa, ora por mim. No outro dia, a pessoa já está dentro da casa dela. Aí 2, 3 meses é tudo flores. Depois ela começa a ser destruída pelo passo errado que ela deu. E aí, como é que eu faço, pastora? Foi a tua escolha. Ao invés de você guardar bem o coração, que é bíblico, está escrito na Bíblia, irmãos, todo mundo tem uma Bíblia em casa. É questão da pessoa avalizar a tua palavra e ter um entendimento intelectual. A pessoa se lança às emoções. Ela se dá qualquer coisa e depois ela pergunta por que ela vive doente, com o espírito abatido, por que ela vive debilitada, por que ela não se levanta da prostração, por que ela vive adoecida. A resposta está aqui, porque não guarda bem o seu coração. Entende, irmãos? Tá fazendo sentido para vocês? Então, qual é a ferramenta que você precisa viver hoje? Guardar bem o coração. Como, pastor? Olha bem. O diabo põe em você algo. Você vai dizer, eu te repreendo, diabo. Meu coração tu não vai contaminar, não. O diabo te mostra algo. Você diz assim, eu te repreendo, Satanás. O meu coração tu não contamina, não. Ah, o meu coração tu não contamina. É guardar o coração. Literalmente, não expor seu coração, mas guardar ele
das ciladas satânicas, da contaminação espiritual que se levanta para destruir o teu estado pessoal. Tá entendendo, irmãos? Ezequiel 11:19. É praticamente o mesmo versículo que nós lemos ainda há pouco. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei deles o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Amém? Vamos a Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Luciana, prosperidade a todos os semeadores. Daqui a pouco eu vou estar liberando palavra profética, tá, irmãos? Revelação profética ao povo que está aí no povo flutuante, tá? Por que eu botei o povo hoje? Porque, irmãos, os tentáculos de Satanás não tocarão em áreas da sua vida, tá? Os tentáculos de Satanás não tocarão em áreas da nossa vida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É quando você diz assim: ah, pastora, eu tô ouvindo Marília Mendonça, não entendo porque fulano não me ama. Não tem esse povo assim? Não entendo por que fulano fez isso comigo. Você fica querendo entender por que algo está acontecendo na tua vida e não tem entendimento. Quem poderá entendê-lo? O coração engana. Então quebra da tua vida essa história de que, eu sou guiado pelo coração, pastora. É o meu coração que me guia. Eu vou fazer o que o meu coração me manda. Mas é tanta palavra de derrota, irmãos. É tão antibíblico. É tanta quebra de princípios. É tanta falta de sabedoria e conhecimento bíblico. Mas irmãos, quem criou isso foi o diabo. Você pode ver que o diabo alimenta isso através das músicas. As pessoas são ministradas através de músicas, ministradas através das novelas, ministradas... Todo sentimentalista que eu conheço carrega derrota. Não tem um que não seja derrotado. Então nós não podemos andar ministrados pelo coração. Aconteceu isso. Sentimento. A pessoa não venceu o sentimento. Cuidado com o sentimento. O sentimento é autodestrutivo. Eu posso dizer para você que uma das maiores ferramentas do diabo é o coração. Porque ele pega o coração e ele te contamina. E dali, irmãos, ele expande para ele ter autoridade sobre o teu corpo. Camila, vida sentimental a todos do coração, tá? Ele vai tocando em áreas do teu corpo, cultivando dores no campo das emoções e autodestruindo o teu entendimento intelectual. E ali você vai caindo, espírito abatido, tô tomando remédio, tô doente, 10 tipos de remédio controlado. Desculpa, irmãos, rejeita isso na tua vida. Começa a se levantar e repreender a depressão, a ansiedade, a síndrome. Começa a se levantar contra o sentimentalismo. Começa a se levantar pela posição do diabo dentro do teu coração. O teu coração é fonte da vida. O teu coração, ele é fonte da vida. É o teu coração que ministra a vida para você. Se o teu coração é contaminado, você tá morto. Não tem a pessoa que tá viva e tá assim, Não é assim? Provérbios 3:5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5.
Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque quando eu me apoio no meu próprio entendimento, eu vou me frustrar. Quando eu crio expectativas acerca de coisas que eu quero cumprir, eu vou me decepcionar. Mas eu preciso entregar as fontes da vida, que são o meu coração, totalmente nas mãos de Deus. Eu preciso olhar para a circunstância que eu estou vivendo e dizer: Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu não quero me basear naquilo que eu acho, eu quero me basear naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero me basear naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero me basear exatamente naquilo que o Senhor tem proposto para mim, não aquilo que eu quero. Vontade de Deus tem que se sobrepor à nossa vontade. Provérbios 14, 30. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meu Deus. Ou seja, a pessoa que deixa o seu coração se contaminar por inveja, ela tem os ossos apodrecidos. Irmão, isso é tão forte. Se você tiver visão espiritual, você vai entender o que Deus está falando aqui hoje. Aí a pessoa diz assim: eu não sei, Deus, por que eu sinto tantas dores no corpo? Teu osso está apodrecendo. Porque você inveja a vida dos outros. Você deixa teu coração se contaminar. Tá entendendo? Você deixa o teu coração contaminar o teu corpo inteiro. E a contaminação do teu coração toca em órgãos do teu corpo. Então, quando você abre o coração para a inveja, você está apodrecendo os seus ossos. Hebreus 3, 8. Hebreus 3, 8. Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Pausa. Toda pessoa que tem o coração duro, ela é uma percussora do estado de rebelião. Todo mundo que carrega o princípio da rebelião, ela tem um coração duro. Deus está dizendo: não adianta, cuidado com o coração, porque o coração duro causou rebelião no deserto. Quem lembra do bando de Corá, Datã e Abirão, que foram engolidos pela terra? Tessalonicenses 3,13. Tessalonicenses 3,13. Tessalonicenses 3,13.
a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então você que tem uma culpa, pastor, eu tenho uma culpa, tá na hora de você abrir mão dela, porque essa culpa está impedindo você de viver em santidade. A culpa é proposta do diabo. Você já reparou que quanto mais culpado você anda, mais ausente da presença você está? Amém? Mateus 22. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, irmãos, para eu ser um cumpridor do mandamento, para eu não ter princípios quebrados, eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Toda a minha disposição, em primeiro lugar, ela tem que estar em Deus. Ah, pastora, mas eu tenho prioridades. Então você não está amando a Deus em primeiro lugar. Para começarmos a conversar. Porque quem ama a Deus em primeiro lugar não tem prioridade. A prioridade é Deus. As demais coisas serão acrescentadas. A minha prioridade é Deus. Quando eu tenho prioridades acima de Deus, eu estou quebrando princípios. Aliás, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Eu estou desatando a essência de Deus sobre o meu coração. Bom dia, filho, que replica sobre o meu espírito. E é por isso que eu não vivo as promessas de Deus como eu acho que eu tenho que viver. Eu tenho que viver isso diante de Deus. Ah, não, pastora, mas eu tenho meu neto. Eu tenho que primeiro resolver isso. Primeiro eu tenho que resolver aquilo outro. Eu tenho minha filha, eu tenho não sei quem. Desculpa. Você não tem posto Deus em primeiro lugar. Ah, mas esse horário eu vejo a novela. Ih, esquece. A pessoa, ela não tem uma caminhada com Deus. Ela não tem um desenvolvimento pessoal com o Espírito. Primeiro lugar estão as suas diretrizes. Primeiro lugar estão as suas frequências pessoais. E é por isso que a pessoa vive convalescida, autodestruída, perecida emocionalmente. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então não existe nada mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar. Mas se eu ponho outras coisas... Irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu já falei aqui e vou falar de novo. Toda mãe que eu atendo, que ela põe o marido em primeiro lugar, ou o filho vive doente. Isso eu já conheço isso, irmãos. Ai, que meu filho não pode pegar um resfriado. Pode ter certeza que a criança só vive doente. Aquela coisa que a criança não pode respirar, a criança correu. Ai, pelo amor de Deus, a criança só vive doente. Tá, isso aí eu já atendo mulheres e mais mulheres. Mais de 70 mulheres que eu já atendi com esse mesmo problema. O filho só vive doente porque ela põe o coração no filho. Então ela gera maldição para aquela criança. Por quê? Ela está quebrando um princípio. O de amar a Deus acima de todas as coisas. Ela põe o coração no filho. Ela, sem ter conhecimento bíblico, ela está amaldiçoando o seu filho. Por quê? Porque ela tira de Deus a posição de primeiro lugar. Você quer ver um casamento destruído? É quando o marido põe a mulher em primeiro lugar, ou quando a mulher põe o marido em primeiro lugar. O marido circula, a mulher circula em torno daquele homem, não tem Deus.
Pode ter certeza, ela vai ser traída, ela vai ser desiludida, aquele homem vai desvalorizar ela. Mas ela vai fazer, ele vai olhar para ela e vai dizer, mais do que obrigação. Aliás, nenhuma palavra de gratidão ele vai ter. Por quê? Porque aquilo ali é maldição. Ela própria traz maldição pro casamento, pros filhos. Ela própria põe o filho, o marido, a mulher, na posição de Deus. E ali ela quebra um princípio. Aí quem paga na retaliação? Teus filhos. Questão de baixa administração, de maldições, quebra de princípios que estão na sua vida. Atua nos seus filhos. Por quê, pastora? Porque você tira o lugar de Deus e põe no lugar de alguém. Tá entendendo, irmãos, o que está sendo pregado aqui hoje? Quem aí entendeu o que está sendo falado aqui hoje? Então, irmãos, nada pode estar acima de Deus. Nada. Nada, nada, nada. Lembre disso. Toda vez que eu ponho os meus filhos acima de Deus, eu estou trazendo maldição para meus filhos. Meus filhos vão viver doentes, vão viver dando problema. Toda hora vai ser uma história. Por quê? Porque eu estou quebrando um princípio. Ah, pastora, mas se eu não ficar comandando meu marido, como é que vai ser, irmãos? Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão guarda o sentinela. Amém? Ponha Deus em primeiro lugar, deixa Deus operar. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Ah, pastora, mas eu tenho que fazer. Não, irmão, primeiro é Deus. Depois as outras coisas Deus vai cumprir, lembra? Buscar a Deus para que as demais coisas, em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Quem acrescenta é Deus. Quem faz acontecer é o eterno. Senão nós deixamos de cultuar Deus para cultuar alguém. Amém? Nós deixamos de botar Deus em primeiro lugar para botar alguém. E aí você está quebrando o princípio. Cadê o princípio de amar Deus acima de todas as coisas? Não tem. Você ama alguém acima de todas as coisas. Cuidado você. Mãe que faz isso com seus filhos, tá? Cuidado. Você está trazendo maldição para a vida dos seus filhos, tá? É por isso que teus filhos vivem doentes, cheios de problemas, porque você põe filho acima de Deus. Deus não divide sua honra com ninguém. Cuidado com isso. Você está gerando maldição para seus filhos. Aí depois de não sei por quê, pastor. Porque você mesmo está abrindo portas. Criança não pode correr, irmão. Você está igual a demente lá. Ai, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Criança não pode ter um espirro. Meu Deus, que isso? Minhas filhas aqui, irmão, tem uma resfriada, elas descem, pega o remédio, toma. Sabe? Umas coisas que eu fico olhando, meu Deus, que isso? Que demônio é esse que atua nessas mães? Falta de confiança em Deus. Põe as crianças, parece que as crianças têm um altar. Criança não pode ter um resfriado. Criança não pode correr. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Fala, para com isso. É por isso que o diabo toca nos teus filhos toda hora. Porque você tira o lugar de Deus e põe o diabo para comandar. Falta de maturidade emocional. Meu Deus. Agora, claro que a criança requer um cuidado. Você vai ter o cuidado e zelo. Mas não é lugar de Deus. Vai de roubar o lugar de Deus. Amém? Porque Deus não se agrada disso não, irmãos. Amém? Deus fala o tempo todo com o povo de Israel. Vocês estão deixando de me adorar para adorar outras coisas. Mas aí eu vejo mães. Pega filho, bota filho no lugar de Deus. Aí depois, não sei porque meu filho só vive doente. Pega o marido, bota o marido no lugar de Deus. Pastor, não sei porque meu marido só vive na prostituição. Claro, você estava debaixo de maldição. Você desfocou Deus para botar homem, mulher, para botar qualquer um. Tá, irmãos, então vigia. Vamos liberar a palavra profética aqui. Pastora, qual é a palavra profética de hoje? Irmão, isso aí é para quem crê, tá? Em profecia. Quem quer crer, não crê, amém? Quem crê para a glória de Deus tem visto a glória de Deus atuar aqui. A palavra profética hoje é o povo, tá? O primeiro lugar da lista é a Ruth. Ruth, a palavra que eu quero liberar para você hoje é a palavra que eu venho orando. Irmãos, tem algumas pessoas que eu selecionei aqui deste ministério. E uma delas é Ruth, a Nathalie, a Camila, Maria. Tem algumas pessoas aqui que eu anotei que são
valorizam esse ministério aqui, irmãos, com todo o coração. E essas pessoas, eu estou fazendo um propósito por elas, que eu quero que essas pessoas cresçam financeiramente de uma maneira extraordinária. Porque a Ruth mandou uma mensagem para mim dizendo: pastora, eu quero ajudar a senhora no templo, na construção do templo. E eu falei para ela: Ruth, você é uma das pessoas que está na lista aqui comigo. Porque eu já tenho uma lista aqui de pessoas que eu estou orando a Deus para Deus levantar essas pessoas financeiramente, porque eu sei que Deus pode contar com essas pessoas. E eu estou fazendo um propósito pessoal para essas pessoas evoluírem, ganhar dinheiro mesmo, ter dinheiro na mão para ajudar o templo. Porque eu tenho certeza, se Deus enriquecer essas pessoas, elas serão as primeiras a ajudar. Eu não tenho dúvida, porque Deus conhece o coração delas. Então tem algumas dessas pessoas aqui que eu estou orando, tá? Para Deus enriquecer vocês viverem abundância mesmo, serem levantadas financeiramente mesmo, para ajudar na obra do templo, tá, irmãos? Então, essas pessoas eu vou estar pagando um preço por elas de oração, tá? Elas são dizimistas, mas eu tenho levantado elas de uma outra maneira, amém, irmãos? E eu creio que Deus vai sustentar essas pessoas de uma maneira grandiosa, que elas serão semeadoras desse ministério aqui com muita força, porque são pessoas, irmão, que mesmo que elas não têm, elas ajudam. Elas não têm, mas elas vão lá e cumprem com Deus. Não tem muita história com essas pessoas, não. Então essas pessoas, irmãos, eu tenho me levantado para interceder por essas pessoas, tá? Diogo é um garoto também, irmãos, que ele também não mede esforço. São as pessoas que eu tenho cultuado aqui, cultivado diante de Deus. Plantio mesmo. Deus, levanta essas pessoas. Levanta essas pessoas. E nós vamos começar a obra final do ano agora, lá no templo, lá em Encarnação. E Deus vai levantar milionários aqui, ricos. Pessoas aqui que vão enriquecer para ajudar a obra a se expandir. Pessoas que vão viver evolução mesmo. Que vão chegar e vão dizer: pastor, isso aqui eu vou bancar, isso aqui eu vou ajudar a obra. Agora nós vamos ajudar em outro lugar, nós vamos montar templo em outro lugar. Eu estou em processo de intercessão por essas pessoas, porque essas pessoas vão evoluir a obra de Deus. Então, Ruth, eu quero declarar na tua vida que as bênçãos que estão chegando nas suas mãos, de clientes, não é nada comparado àquilo que Deus ainda vai cumprir sobre a tua casa, tá? Eu quero declarar como profeta que aquilo que o diabo estava tentando paralisar na tua vida financeira, Deus vai abrir portas e vai movimentar os celeiros financeiros. E você vai chegar aqui com uma mão muito forte, amém? É o propósito do coração, que Deus abençoe sua vida poderosamente. E nós vamos viver uma evolução profética aqui, tá, irmãos? Muitos aqui terão testemunhos de coisas grandes, coisas extraordinárias para contar, amém? Então, que as bênçãos que ficaram retidas na sua vida, elas sejam liberadas e que você viva o valor da graça do reino e da autoridade de Deus. Nathanie, você é uma das pessoas também selecionadas aqui da direção do Espírito, tá? Pessoas que vão evoluir muito financeiramente, muito. Vão evoluir muito para ajudar a obra. Eu quero ministrar uma palavra, Maria. Eu quero ministrar uma palavra sobre você. Deixa eu falar uma coisa pra você, filha. Eu vejo um anjo, ele entrando dentro de um banco, tá? Tem alguma coisa de Deus que vai vir nas tuas mãos e vem através de um banco, tá? Tem uma promessa de Deus que vai se cumprir nas tuas mãos. Eu vejo um anjo dentro de um banco, ele movimenta papéis, tá? Tem uma provisão de Deus que vai chegar nas tuas mãos através de uma coisa bancária, tá? E tu vai dizer assim: Deus, obrigado, porque tu és fiel na minha vida. Obrigado porque o Senhor nunca me desamparou. Obrigado porque o Senhor nunca me abandonou. Obrigado porque o Senhor nunca me deixou de lado. Amém? Tu vai falar assim: foi Deus que me abriu esse mistério. Amém? Tu vai dar o testemunho
tem algo que vai vir, tu vai assinar papéis, tá? E esse algo vem das mãos de Deus pra você. Vem dentro de um banco, tá? Banco mesmo, que guarda dinheiro. E tu vais lembrar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que nós não podemos viver, mas Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para quebrar. Ele é poderoso para levantar. Ele é poderoso para sustentar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Camila Vieira, minha vizinha, irmãos, ela. Amém? Camila Vieira, irmãos, quem quiser entrar no propósito aí, o propósito hoje é o povo, tá? Para quem quiser entrar aí no propósito. Eu acho que ela saiu, né, irmãos? Tá aí, Camila, ontem procurei ela tinha saído, pra glória de Deus. Camila, eu vejo Deus entregando nas tuas mãos um diploma, tá, minha filha? Tem um diploma universitário que chega nas tuas mãos. E nesse diploma desce uma honra. E essa honra que desce até você tem uma autoridade financeira que te alcança, tá, filha? Tem tempos em que eu vejo uma sala. E essa sala é como se fosse uma mesa que você senta. E essa mesa que você senta vem através desse diploma. E esse diploma é a ação do Espírito Santo que rasga um movimento familiar para te dar um diploma e honrar a tua família através daquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos, tá, filha? Sai daqui hoje em posse, tá? De uma ministração espiritual, de um documento que é assinado no céu, que Deus vai trazer honra para a sua vida. Glória, graça, poder, autoridade, livramento e levantamento. Amém? Camila, do ministério. Camila do ministério. E a Camila, às vezes, esse horário ela tá trabalhando, irmãos. Mas a Camila tá o tempo todo aí. Se ela não tiver aí, eu falo com ela na próxima live sem problema nenhum. A Camila tá sempre com a gente aqui junto. Adriana, depois Maria. Adriana, deixa eu falar algo de Deus. Lucilene. Adriana, deixa eu falar algo de Deus pra tua vida. Eu vejo Deus tratando, minha filha, uma postura que o diabo colocou dentro de você emocional, tá? Hoje eu vejo uma libertação espiritual sobre tua cabeça, tá? Tem um anjo que desce, coloca as mãos na tua cabeça e ele filtra um medo emocional dentro de você de paralisia, tá? Eu vejo um anjo queimando dentro de você emoções frustradas, uma parte espiritual da tua vida que tem impedido você de viver o avanço da glória, da graça e do poder de Deus, tá, filha? Sai daqui hoje em posse, tá? De uma libertação emocional dentro da tua história de vida, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Maria, Deus manda dizer uma coisa pra você, tá, filha? Tem um tempo agora que vão se cumprir coisas materiais na tua mão, mas vai vir tudo da tua mão, tá? Se é que tu me entende, tá bom? Deus vai te dar recursos próprios e esses recursos próprios vão abrir portas pra você. Sabe por quê? Deus está dizendo assim, tudo o que eu tiver que dar de patrimônio vai vir no nome dela e na conta dela, meu Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que se vê patrimônio vende a unção. E Deus vai colocar na tua mão, e tu vai lembrar dessa profecia aqui quando tu entrar para assinar documentos, tá? Documentos de posse, documentos de levantamento, documentos da posição de Deus na tua vida. Amém, filha? Vai vir tudo através da tua mão. Recursos próprios que Deus vai te dar, vai te aumentar, te levantar, e tu vai lembrar de Deus quando tu assinar o documento da tua casa própria.
Oh, glória a Deus! Deus é fiel, né, irmãos? Lucilene. Lucilene, Deus manda dizer para você essa manhã que tem mais um acréscimo, tá, filha? De dinheiro que vai chegar na tua mão, tá? Tem mais uma beirada que vai começar a acontecer nas tuas mãos, tá? É um período de organização. Deus manda você ter juízo e pôr a casa em ordem. Amém? Porque vem um período, vem mais uma parte de Deus aí nas tuas mãos. Tem mais uma pequena honra que vai chegar nas tuas mãos. Da provisão de Deus, através da fidelidade. A ordem que Deus manda te dar, organiza a casa. Não gaste com futilidades. Ponha de pé a sua casa. Porque à medida que você vai organizando, Deus vai cultivando outras portas. Amém? Deus vai abençoando e vai trazendo respostas que você precisa para que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida. Amém? Renê. Meu filho, deixa eu falar algo para você. Deus abriu uma porta para você, tá? Mas dentro dessa porta, Deus vai honrar você com outra porta, tá? Tem um período aí que vai chegar uma proposta de Deus para você, tá? Nas tuas mãos. E a proposta de ganho, tá? Deus vai te levar a direcionamentos dentro de propostas de ganhos. E Deus manda você ficar seguro, tranquilo. Amém? Caminhe com Ele e apresente para Ele as suas dificuldades, que Ele vai te trazer as respostas que você necessita e que você precisa. E tu vai ver o poder e a autoridade da graça repousarem sobre a tua história, sobre a tua estrutura emocional. E tu vai ver o poderio de Deus sobre a tua essência financeira. Eu vejo Deus desbloquear a essência. Há uma essência financeira que estava presa, mas Deus vai começar a mudar e movimentar o mundo espiritual. Amém, irmãos? Quem recebe a palavra que foi pregada aqui hoje? Irmãos, hoje eu tenho compromisso. Thaís, vou falar contigo. Eu tenho um compromisso às 4 horas no cartório, mas eu vou ter que sair de casa um pouco antes, porque é um pouquinho longe, tem trânsito. Então, quando eu voltar umas 6 e pouca, eu abro live de novo. Tá bom, irmãos? Nós vamos estar abrindo live de novo à noite, tá? A gente dá continuidade ao trabalho, tá bom? Que daqui a pouquinho eu vou organizar e eu vou ter que sair. Então, quando for mais 6 e pouca, eu tô no ar de novo. Thaís! Tá. Tem um novo tempo na tua vida, Thaís. É um tempo espiritual. Tu vais dizer assim, Deus, por que antes eu não tinha essa visão que eu estou tendo agora? Porque eu vejo um anjo que coloca as mãos no teu coração e ele filtra sentimentos e põe uma ação de entendimento dentro do teu intelecto. É como se você fosse acordando de algumas coisas que você fez errado e você dissesse assim, Deus, eu preciso ser mais espiritual. Eu preciso entender a tua vontade na minha vida. Eu preciso entender o teu querer e a tua vontade. Eu preciso viver de acordo com os teus ensinamentos. E nessa proposta de Deus, tu vai começar a ver o agir de Deus. Tu vai começar a ver o operar de Deus. Tu vai começar a ver Deus se levantar em posições emocionais da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que todos sejam erguidos, alimentados e alicerçados pela promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Um beijo grande, até mais tarde um pouco, em nome de Jesus. Tchau, tchau.